Gente, hoje eu senti de vir compartilhar uma palavra aqui, apesar que o meu canal, que eu tô começando, ele tá direcionado à minha vida de rotina, minha vida de cristã, devocionais, minhas experiências. Então, assim, hoje me tocou aqui no meu coração sobre falar da obediência, a retidão que devemos ter na obediência de Deus, né? Falar um pouquinho desse estudo sobre como a obediência é um princípio muito importante na vida da gente, principalmente fundamental na vida cristã. Ai, irmãos, muitas vezes obedecer não é nada fácil, mas quando confiamos em Deus e deixamos Ele trabalhar e o Espírito Santo fazer o que tem, é onde a gente experimenta a fidelidade de Deus na nossa vida. Há um versículo que é um versículo chave que eu gosto muito, que diz: se quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra, que está em Isaías 1, no versículo 19. Gente, eu tive que pôr as luzes aqui porque tá... Bom, é que tá chovendo muito e tá caindo o general... Não sei como diz no Brasil aí. Então, assim, eu tenho luz no meu quarto, mas não tá ajudando muito. Mas vamos ver como fica. E voltando aqui... O que eu quero explicar é que obedecer a Deus significa não apenas seguir regras, mas sim confiar no caráter, sabe, no caráter, nos planos de Deus, porque Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo o tempo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, é onipotente. E a obediência é como um sinal de confiança. Eu mesmo, gente, já passei por tanta experiência de desobediência que até hoje eu não sei. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, a fidelidade dele dura para sempre. Mas quando você não tá aí, não tem conhecimento da palavra, não busca esse conhecimento de saber qual é a vontade de Deus, andar em retidão, abandonar certos pecados, né? E pedir a Deus obediência, meio que você vai tomando decisão por sua própria força, e é onde muitas vezes a gente dá com a cara na parede, né? Eu sempre digo isso. Então, o que eu quero dizer é que a obediência é um sinal de confiança no Senhor. Que Jesus, nosso Jesus, ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe o que a gente vai fazer, mas Ele deseja essa obediência na gente, né? Então, obedecer a Deus significa acreditar de que os caminhos dele são melhores que os nossos, mesmo quando a gente não entende nada, mesmo quando não entendemos nada, irmãos. O exemplo disso está em Abraão, que está em Gênesis, em 22 do capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 18, que nos diz: Abraão obedeceu quando foi... Aí veio aqui onde está. Abraão obedeceu quando foi chamado para sacrificar Isaac, mesmo sem entender completamente sua confiança, permitiu que ele experimentasse um grande livramento e a provisão de Deus. E é onde a gente vem, que como a gente aplica isso na nossa vida. Aqui, gente, a gente pode aplicar compartilhando sua experiência, acreditando no Senhor, orando, jejuando, congregando com os irmãos na igreja, quando você se sentir capacitado, que Deus te falar, vai que eu tô com você, aí, sabe, evangelizar da maneira que, conforme o tempo vai passando, Deus nos capacita. E isso é muito importante, irmãos. Eu posso contar minhas experiências sobre obedecer e não desobedecer. Eu tive uma passagem na minha vida que quando eu me separei, que eu vivo aqui em Madrid já faz quase 20 anos, eu estive casada até na época da pandemia, em 2020, minha mãe faleceu de câncer em 2018, gente, eu tenho assim um testemunho na minha vida, assim, que Deus, se for da vontade dele, na hora certa eu venho aqui
e venho testemunhar. E com isso de eu perder minha mãe, eu tenho um irmão especial, que ele tem aí uma enfermidade mental, e eu é que cuido dele. E eu senti, no princípio da minha conversão, eu não tinha sabedoria, eu não estudava a Bíblia, eu não lia. Eu ia na igreja e eu tava como aquele crente recém-convertido, né? Emocionada com tudo, mas não tinha sabedoria. E eu sentia sempre Deus me falando, né? Que eu tinha que ir para minha casa cuidar do meu irmão. Eu tinha minha sobrinha, eu pagava, eu cuidava. E nesse voltar para lá, gente, eu sofri muito, porque Deus, quando te chama, ele não te revela o próximo passo. Ele diz para você fazer e você tem que ir. Porque ele tem algo melhor aí, ele tem algo muito melhor. E o resultado disso, eu tô aqui em Madrid, ele está no Brasil, eu pago uma senhora para cuidar dele. Mas o que eu quero contar é que os dias que eu estive, eu fiquei 1 ano e 2 meses com ele. Eu voltei para cá para terminar de arrumar minha documentação, minha nacionalidade, que eu nem tinha interesse em ter, porque eu já tinha residência, eu já tinha separado. A minha intenção era ficar com ele, mas eu meio que não adaptei. Aí aquela coisa de... Hoje eu digo que é falta de sabedoria, de confiança, de fé, de confiar que Deus tem o melhor pra gente. Então eu ajeitei tudo, voltei pra cá, mas o pouco tempo que eu fiquei com ele, gente, eu tive experiências assim de ver Deus através dele. Ontem mesmo eu conversando com ele, ele falou pra mim, ele aceitou Jesus comigo ali, lá no Brasil. Ele aceitou Jesus na igreja, falta batizar e ele sempre, ele me emociona muito, ele é muito especial pra mim. Eu vejo muito Deus nele, sabe? Ontem ele falou pra mim assim, ai, Cristina, porque ele me chama de Cristina, eu orei por você ontem, tava aqui pensando que Deus te trazer para nós ficar aqui de uma vez, nós nasceu e cresceu aqui. Gente, Deus sabe do meus desejo, Deus conhece os desejos do nosso coração, mas muitas vezes aquilo que a gente sonha não é o que Deus quer pra gente. Então assim, nossa, eu senti no meu coração assim, Deus, e agora, o que eu faço? Eu tô planejando trazer ele pra cá, mas esse ano eu entrei dizendo ao Senhor assim, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha, sabe? Mas totalmente que eu me rendo ao Senhor. Mas a gente, antes de ser espírita, a gente é carne, a gente tem aquela luta, né? Eu saio do trabalho, eu vejo as coisas, eu sonho em trazer ele pra cá, dar uma vida melhor pra ele. Ele tá junto comigo, levar ele para batizar no ministério que eu vou, que eu tenho, sabe? Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, e o ministério que ele pôs no meu coração também tá aqui, mas a gente não pode ser aquele crente que fica ali, né? Se Deus te manda para um lugar, você tem que ir, você tem que obedecer. De momento eu sinto. E tudo aquilo, e de repente ele me diz isso, né? Que tá orando. Às vezes ele fala rezando, que ele era católico, e para que eu volte. Então, quem sabe isso é a vontade de Deus, e eu tô confiando, eu oro, eu jejuo. E essa é uma das experiências, sabe, que cuidar dele, porque ele é esquizofrênico, eu vi muito agir do Espírito Santo em mim, porque justo quando eu converti, passou pouco tempo, eu fui cuidar dele lá, foi aonde eu tive que ter muita fé para a situação que eu peguei, porque eu vinha de uma recuperação de um Covid, de uma separação, de um matrimônio, porque quando você ora a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Deus fala, filha, aguenta, né? Que eu vou aí trabalhar. Então foi difícil para mim, eu tive problemas também comigo, emocionais, que eu já falarei aqui no futuro, mas Deus me ensinou muito, aumentou muito a minha fé, a minha paciência. Eu fiquei mesmo na desobediência, eu sempre, não é que eu sou tão desobediente, a gente é desobediente, mas eu senti que eu fui muito teimosa, sabe? Eu me desesperei, eu não me adaptava ali mais, eu não gostava do lugar, eu passei muita batalha espiritual, então assim, pra mim foi muito complicado, mas hoje eu digo que minha vontade realmente é fazer a vontade de Deus e deixar ele agir na minha vida. Esse devocional vem sobre isso, sobre a obediência, andar em retidão diante do Senhor. Porque a gente
tem esses passados na vida da gente que quando a gente pede perdão ao Senhor e nos arrependemos, isso vai para o mar do esquecimento, e a gente tem que começar uma nova vida com o Senhor. E em momentos de questionamento, a gente tem que aprender a confiar nele e deixar ele agir, e ver o propósito dele na nossa jornada, porque é isso que Deus quer pra gente, né? A retidão, ela não significa perfeição, mas sim um coração alinhado com Deus. Tem um versículo que eu gosto muito que fala aqui na Bíblia: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Salmo 37, no versículo 23. Andar em retidão é permanecer firmes nos princípios de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldade. E andar em retidão é isso, é permanecer firme nos princípios de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldade, irmãos, porque na vida não existe uma vida sem dificuldade. Às vezes é problema com a família, um filho doente, uma falta de trabalho, desemprego. Tem tanta forma, né? Eu mesmo tô passando uma fase, agora uma transição na minha vida, assim, que é Deus e eu e mais ninguém, sabe? Claro, é um sentido assim da palavra, porque você vai falar com os amigos, irmãos da fé, mas tem coisas que você passa sozinho, é você e Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, que está aí, que é Ele que nos dá a paz que excede todo entendimento. E sobre da retidão, o exemplo bíblico também está em Daniel, no versículo 6 do capítulo 6, versículo 10 ao 23, que diz que Daniel permaneceu reto mesmo diante da ameaça da cova dos leões. Sua fidelidade trouxe livramento e testemunhos para muitas pessoas até o dia de hoje. Nessa aplicação, irmão, o que eu vejo é que devemos, mesmo quando a dificuldade for muito grande, as ameaças, né, da vida, do mundo e tudo aí tiver afligido, comprimido, a gente tem que orar, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. E orar, jejuar, isso faz com que você comece a sentir aquele desejo e ouvir a voz do Senhor, porque Deus fala de várias maneiras no nosso coração, e andar nessa obediência. E andar na obediência do Senhor não é fácil, eu falo pela minha própria experiência, porque afinal eu deixei meu irmão lá. E hoje eu sei que foi preciso Deus mesmo sendo, às vezes eu digo que Deus transforma maldição em bênçãos, porque essa distância que eu tô dele, que eu já tô louca para ir embora e trazer ele para cá, ou eu ficar lá, que seja a vontade do Senhor, isso me fez muito ver que a minha vida é totalmente dependente do Senhor, porque eu posso planificar uma coisa hoje, irmãos, e eu vejo que amanhã é outra coisa. Então é assim, é Deus, é você orar, pedir a Jesus conselho, falar com Ele, sabe, tirar aquele momento do seu devocional. E sempre uma coisa, gente, obedecer a voz, sabe? Há um versículo que diz, que está em Jeremias 7:23, que diz: obedeçam a minha voz e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ande todo o caminho que eu ordeno para que lhes vá bem. Veja, irmão, a obediência a Deus é o princípio, a fé e a obediência, amar a Deus sobre todas as coisas. Logo tem a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a obediência, gente, vocês podem ver a história de Saul, né? Porque Deus deu uma ordem e ele não obedeceu. Então a obediência para Deus é muito importante. Ser desobediente é como pecado de idolatria. Então, assim, o que eu quero dizer, irmãos, que a obediência nos aproxima de Deus e traz bênçãos para a nossa vida. E nem sempre essas bênçãos vão ser materiais, vai ser espirituais, vai ser de paz, sabe? Vai ser você experimentando o melhor de Deus. É a sua paz, a presença dele,
o propósito que Ele tem na sua vida, o chamado. E tudo isso é muito importante para estar com Deus, né? E eu não sei mais o que dizer, gente, que é tanta coisa boa que eu já vivi com Deus, mas eu já sofri tanto com a desobediência. Mas eu já orei tanto também que muitas vezes Deus me diz no meu coração que muitas vezes eu estou aonde eu tenho que estar, porque também essa distância, essa separação que eu tô do meu irmão me ajudou muito a focar na leitura da Bíblia, a conectar mais com o Espírito Santo, a estar com Deus, a me dar mansidão, domínio próprio. Eu era muito mais explosiva, graças a Deus. Deus vai trabalhando, gente, e a gente tem que estar sempre orando para nossa família, pedindo discernimento, né? E nessa área da sua vida que você está, seja o que você estiver passando, pede a Deus discernimento, anda em retidão, pede a Ele orientação, obedece no que, sabe, porque Deus fala no coração, o coração é a mente, né? E o que você sentir que aquilo vem de Deus, porque o coração é enganoso e a gente tem que saber o que é. Então é importante sempre estar na leitura da palavra, ler a palavra, buscar, aprender. E eu convido vocês a orar, entregarem sua vida a Deus e pedir força e obedecer, que isso é o mais importante na nossa vida. Amém? Eu oro a Deus aqui, pedindo ao Senhor que abençoe cada vida de vocês, cada um que esteja vendo esse vídeo, se puder compartilhar, Gente, eu mudei a posição aqui porque tá ficando escuro já. Eu quero dizer para vocês, se você perguntar como anda a confiança de vocês em Deus, como anda a obediência, a retidão de vocês, e pedir que vocês orem, né? A oração pode muito em seus efeitos, e dizer a vocês que Deus abençoe, que compartilhe esse vídeo, que um comentário ou um like, não? Um